Irmãos, vamos abrir as Escrituras nesse momento. Peguem em suas mãos a palavra de Deus. Nós vamos fazer duas leituras. Tem aí, o nosso texto é 1 Coríntios capítulo 8, mas vamos também depois ler o capítulo 10. Então, 1 Coríntios, abra primeiramente em 1 Coríntios capítulo 8, depois nós vamos para o capítulo 10. Vamos ler todo o capítulo 8 de 1 Coríntios. Diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quanto ao comer alimento sacrificado a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, que no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradável a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venham, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxerga você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E, deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Agora vamos para o capítulo 10. Capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 23. 1 Coríntios 10, 23. Ali é dito, assim está escrito: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam.
Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ainda o versículo 1 do capítulo 11. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Até aqui, irmãos. Amados irmãos em Cristo Jesus, observando essa primeira carta de Coríntios, podemos observar que ela está cheia de questionamentos pessoais. E assim, depois de Paulo ter respondido as perguntas sobre o casamento, isso é o capítulo 7, Paulo aqui no capítulo 8 até o 10, volta para um dos assuntos mais controversos que havia na igreja de Coríntios. A questão era: os cristãos podem comer carne que foi sacrificada a ídolos? A questão imediata, irmãos, não é do interesse dos cristãos de hoje, uma vez que nós, especialmente aqui nessa congregação, não enfrentamos esse problema. No entanto, a questão mais ampla da liberdade cristã aplica-se à nossa realidade. Por quê? Porque nós também enfrentamos problemas com os quais Paulo nunca teve de lidar. Por exemplo, alguém pode questionar em nossos dias: é certo um cristão frequentar o teatro? É correto um cristão assistir filmes de terror? Jogar jogos que contêm violência? Alguém ainda pode perguntar: até que ponto um cristão deve se envolver em política? Em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 8, esse que lemos, e até o capítulo 10, Paulo apresenta alguns princípios básicos que devem servir de diretrizes para os cristãos que precisam tomar decisões pessoais acerca de áreas questionáveis da vida. Então, nessa noite nós vamos poder ouvir um pouco mais sobre essas questões pessoais da vida.
Primeiramente, é importante a gente entender, contextualizando o que Paulo aqui falou, no mundo antigo, havia dois fornecedores de carne. Em Corintos, havia o mercado, onde o preço era mais alto, mas também havia os templos da cidade, onde também se vendia carne. Essas carnes tinham sido sacrificadas a ídolos, mas estavam disponíveis e se adquiria com um preço baixo, com facilidade. Assim, os membros mais fortes da igreja sabiam que os ídolos não poderiam contaminar os alimentos, de modo que eles economizavam dinheiro comprando a carne mais barata, vendida no templo. Além disso, se um amigo não convertido os convidasse para uma refeição, a qual naquela refeição era servida carne sacrificada, os cristãos mais fortes aceitavam o convite, se fosse para ir a essa refeição ou também para ir à casa desse amigo. Porém, tudo isso ofendia os cristãos mais fracos. Muitos deles haviam sido tirados da idolatria, e assim eles não conseguiam entender como seus irmãos em Cristo poderiam, querer ter contato com carne sacrificada a ídolos. Esse era o problema. Quando nós lemos o capítulo 14 e o capítulo 15 de Romanos, ali também os cristãos fracos tinham um problema com restrições alimentares e com os dias santos. Era outro assunto, mas a questão fundamental é a mesma. Que questão fundamental é essa? Essas controvérsias poderiam acabar causando uma divisão na igreja. Os irmãos fracos contra os irmãos fortes. De modo que a igreja de Corinto, tendo um cuidado com isso, pede conselho ao apóstolo Paulo. Como podemos ver, Paulo, sabendo da notícia, ele se dirige, na leitura que fizemos, principalmente aos cristãos mais fortes da igreja, aqueles que possuíam conhecimento espiritual, aqueles que tinham experiência e que entendiam a sua autoridade e a sua liberdade em Cristo. E Paulo menciona isso. Os mais fortes, o que Paulo está aqui nos ensinando no nosso texto, é que os mais fortes devem cuidar dos mais fracos. E assim Paulo vai dizer: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Capítulo 10, versículo 24. Tendo falado isso, irmãos, nessa noite eu vos anuncio a palavra de Deus com o tema: o conhecimento deve ser equilibrado pelo amor. Em nosso texto que lemos, o apóstolo Paulo chama a atenção dos seus leitores para 3 fatores importantes. Ele destaca o conhecimento, versículo 1 e 2, o amor, versículo 3, e a consciência. Esses 3 fatores são importantes para ser observado também na igreja. Então, primeiramente, o conhecimento, o amor e a consciência. Então, mais uma vez, o conhecimento deve ser, Paulo diz aos seus leitores que o conhecimento deve ser equilibrado pelo amor. Então, o primeiro fator para que a igreja ande bem é necessário darmos atenção ao conhecimento. Veja bem o versículo 1 e o versículo 2 do nosso texto. Paulo escreve, capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos. Aqui tem a ver com o conhecimento. Que todos somos senhores do saber. O saber, ele vai dizer, ensoberbece. Mas, veja, o amor edifica. Então, o amor traz equilíbrio
ao conhecimento. É fato isso. Os irmãos de Coríntios eram ricos em conhecimento espiritual. Já no capítulo 1, e o versículo 4 e 5, Paulo vai dizer para eles, veja bem, no início da carta ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então, esses cristãos sabiam que um ídolo não era coisa alguma, e isso se dá pelo conhecimento. Eles sabiam que um ídolo não era coisa alguma. Eles sabiam que um ídolo era apenas uma representação de um falso Deus. Só existia na mente obscurecida dos que adoravam esses falsos deuses. A presença de um ídolo no templo não era prova incontestável de que aquele Deus era real, ou pudesse interferir de algum modo naquelas carnes. Paulo, posteriormente, já lá no capítulo 10, versículo 20, Paulo vai dizer que, na verdade, essa idolatria era nada mais do que adoração a demônios. Assim, a conclusão lógica é que um Deus inexistente, é o que Paulo está aqui deixando claro, um Deus inexistente não pode contaminar o alimento oferecido em seu altar. Até aí, os cristãos fortes mostram-se mais esclarecidos do que os cristãos fracos. Então, irmãos, por que os cristãos mais fracos se sentem perturbados com a posição deles? Uma vez que é tão lógico, se aqueles deuses não existem, eles não têm poder algum sobre aquelas carnes. Por que esses cristãos fracos estão perturbados concernente a isso? A resposta que nós podemos dar, irmãos, e também para, às vezes, algumas questões em nossos dias, quando certos irmãos se escandalizam com certas coisas, é porque nem todos os problemas são resolvidos com a lógica. Por isso que o nosso segundo ponto, ainda vamos tocar nele, é o amor. O exemplo é uma criança. Uma criança pequena, que tem medo de escuro, por exemplo, você não vai tranquilizar essa criança que tem medo de escuro com argumentos. Especialmente se essa pessoa adulta, esse pai ou esse irmão, assume uma postura de superioridade. Não vai resolver o problema dessa criança. O conhecimento em si pode ser uma arma a lutar, o conhecimento pode ser uma ferramenta com a qual edifica. Porém, irmãos, tudo depende de como nós vamos usar. Aí Paulo vai dizer que o conhecimento, no caso aqui de Coríntios, ensoberbece e não pode edificar. Então, a criança que tem certos problemas, como falei, por um caso no meio do escuro, não é o argumento quem vai tranquilizar a criança, mas é o amor, é o carinho, é a delicadeza, é a paciência. Isso também tem a ver com a vida da igreja. Nem tudo na igreja se resolve com argumento, com lógica, mas o amor deve permanecer. A pessoa, irmãos, que realmente conhece a verdade, Paulo diz, ela tem uma consciência forte. Mas o que Paulo deixa claro aqui é que essa pessoa não sabe tudo. Ele diz, no versículo 2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber.
Então, uma pessoa que mesmo é um cristão forte, com uma consciência forte, não sabe tudo. Além disso, irmãos, uma coisa é conhecer doutrina. Outra coisa bem diferente é conhecer a Deus. É possível que crescer em conhecimento bíblico, no entanto, não crescer na graça de Deus. Muito menos crescer em um relacionamento pessoal com Deus. Por isso, irmãos, o que Paulo diz que deve dar equilíbrio ao conhecimento é o amor. Esse é o segundo tópico que Paulo usa aqui, para que haja, crescimento na igreja. O amor deve ser levado em consideração. O versículo 3, Paulo diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. O amor e o conhecimento, irmãos, devem andar juntos. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 4, e o versículo 15, ele diz que devemos seguir a verdade em amor. Alguém disse, e eu concordo com essa frase: a verdade sem amor é brutalidade. Mas o amor sem a verdade é hipocrisia. Essa frase eu acho bastante interessante. Principalmente essa primeira parte. A verdade sem amor é brutalidade. O conhecimento, como Paulo ensina aqui, é uma forma de poder, mas esse poder, que é o conhecimento, deve ser usado em amor. No entanto, o conhecimento deve ser sempre, aqui, pelo que vemos, controlado pelo amor. Os irmãos que têm um certo conhecimento tornam-se mais fortes. Esse conhecimento que o faz forte deve ser controlado pelo amor, para que esses irmãos fortes não firam a consciência dos irmãos fracos. Vejamos o que Paulo diz na sua carta aos Filipenses. Ele escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 1, já no verso 9 a 11, ali ele fala sobre como o amor deve controlar o conhecimento. Ele diz assim: e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Assim, meus queridos irmãos, o cristão mais forte na igreja, no caso da igreja de Corinto, que tinha o conhecimento, mas não usava o amor, eles estavam pecando contra Cristo, Paulo diz. Aqueles irmãos fortes não estavam edificando os irmãos mais fracos. Apenas eles estavam se tornando mais e mais arrogantes. Paulo diz que eles estavam se ensoberbecendo diante do conhecimento deles. A grande preocupação de Paulo era que os mais fortes dentro da igreja deviam ajudar os mais débeis a crescer para deixar de ser fraco. Até hoje, irmãos, até os nossos dias, alguns irmãos na igreja têm ideia equivocada de que os cristãos fortes são aqueles que vivem de acordo com regras e regulamentos rígidos, ou seja, aqueles irmãos rígidos na igreja. Alguém às vezes querem atribuir que esses são os fortes, mas não é assim. Aqueles irmãos que se ofendem quando outro irmão
exercita a sua liberdade em Cristo, esses não são os mais fortes. Na verdade, os cristãos fracos são esses que sentem necessidade da segurança da lei e que temem a usar a liberdade em Cristo. São eles quem se mostram inclinados a julgar e a criticar os cristãos mais fortes. E são esses que são habituados a tropeçar naquilo que fazem. Por certo, meus irmãos, torna-se difícil os irmãos mais fortes ajudarem os irmãos mais fracos. E realmente isso é algo sério na igreja, na comunidade da fé. Aquele irmão que tem uma consciência muito sensível. É difícil, às vezes, ajudar esse irmão, conviver com esse irmão, não é fácil. Aquele irmão que é como se você tem que lidar com ele como se estivesse pisando em ovos. Cuidado com tudo que você fala, qualquer coisa que você faz, ele já se ofende, ele já fica de cara feia, né? Qualquer ação, ele já reage. Não é fácil conviver com esse tipo de irmãos. É natural aquele cristão mais forte, às vezes, rejeitar, deixar esse irmão de lado, porque não é fácil mesmo. Imagine aquele irmão que chega na igreja e reclama porque diz que o irmão nem sequer olhou para ele. Na outra semana ele volta para o culto e já reclama porque diz que o irmão olhou para ele e olhou com cara feia. Então, realmente, é difícil. Assim, irmãos, nem sempre é fácil. É aí que deve entrar em cena o amor. O amor deve entrar em cena, pois Paulo disse o quê? O amor edifica. E o amor coloca o outro em primeiro lugar. Aí Paulo vai dizer o quê? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas edificam. E aí Paulo diz o quê? Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Os irmãos fracos devem se preocupar com os irmãos fracos. Eles não têm que estar preocupados consigo mesmo. Eles devem se exercitar em amor e procurar ajudar esse irmão fraco ou esse irmão sensível a se tornar um crente maduro. Assim, meus irmãos, quando o conhecimento espiritual é usado em amor, o cristão mais forte pode tomar a mão do mais fraco, pode ajudá-lo a se levantar, pode ajudá-lo a caminhar, de modo que ambos agora podem desfrutar da liberdade em Cristo. Eu sei, meus irmãos, que é impossível obrigar os cristãos imaturos a se alimentarem, a serem transformados. Se pudéssemos, faríamos, pegávamos todos e obrigávamos, mas é impossível. Porém, o conhecimento deve ser misturado com amor, pois de outro modo, irmãos, o que aumentará não será a comunhão na igreja, apenas o orgulho. E isso é ruim. Alguém também costumava dizer: alguns cristãos crescem, outros apenas incham. Nós não temos que ser cristãos inchados, mas temos que ser cristãos que têm maturidade. O conhecimento e o amor, Paulo deixa claro aqui, são fatores importantes, pois o conhecimento deve ser controlado pelo amor, a fim de que usemos, irmãos, a nossa liberdade cristã corretamente. No entanto, Paulo toca em um outro fator que deve ser levado em consideração dentro da igreja. Primeiramente, o conhecimento, o amor, mas Paulo fala uma outra questão, a consciência.
Às vezes nós não estamos prestando atenção à consciência dos irmãos mais fracos. No versículo 7, Paulo vai dizer: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito do seu contato até agora com os ídolos, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. O termo que Paulo usa aqui para consciência significa simplesmente conhecer com. O que Paulo quer nos ensinar aqui, irmãos, é que a consciência é um tribunal interior que todo mundo possui, a qual ela julga, ela nos ajuda a julgar, ou a aprovar, ou a condenar determinadas coisas. Devemos entender que a consciência não é a lei, mas ela dá entendimento, né? Ou ela dá testemunho da lei moral de Deus. O mais importante, porém, é que a consciência vai depender exclusivamente do conhecimento. Pois quanto mais conhecimento espiritual possuímos e praticamos, mais forte se torna a consciência. Perceba isso. Quanto mais conhecimento espiritual, quanto mais comunhão temos, a consciência se torna mais forte. Alguns cristãos têm consciência fraca, porque foram salvos há pouco tempo e ainda não tiveram oportunidade de crescer. E aqui entra realmente algo bastante interessante para nós, igreja. É preciso ter cuidado com a consciência desses irmãos que estão começando. Eles são como bebês. Eles precisam ser guardados com certos cuidados. Certos assuntos devem ser evitados. Às vezes tem pessoas que estão começando a sua caminhada feliz na igreja e escuta um irmão falando pelas costas do outro. Isso fere a consciência daquele irmãozinho que está começando a caminhar. Escandaliza. Ele começa a ver certos comportamentos. E os cristãos fortes não estão nem aí. E fala mesmo, e critica. E acha que é forte. Mas isso é fraqueza. É debilidade espiritual. Esses que às vezes estão chegando na igreja, é preciso termos cuidado. Mas também é preciso termos cuidado com aqueles que se recusam a crescer. Aqueles que são ignorantes concernente à Bíblia. Aqueles que não crescem na comunhão cristã. Muitos ainda na igreja permanecem em um estado de imaturidade, porque têm negligenciado a vida espiritual, têm negligenciado o culto, têm negligenciado também a comunhão com outros irmãos. Ela serve, especialmente a comunhão serve para fortalecer a fé um dos outros. Conversas saudáveis, conversas agradáveis, tirar dúvidas, pegar a Bíblia, ler, se aconselhar, isso faz a consciência ficar mais forte. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 11 a 14, lá está escrito as seguintes palavras: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficam com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém lhe ensinar quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente,
na palavra da justiça. E aí o escritor diz, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, assim, muitos irmãos na igreja permanecem com a sua consciência fraca, porque lhe falta realmente disciplina nas coisas de Deus. Outros permanecem fracos porque temem a liberdade. São como crianças que já têm idade suficiente, por exemplo, para ir à escola, para ir à esquina sozinho, mas só sai de casa acompanhado de alguém. Ela tem medo de exercer a sua liberdade. E por mais que o adulto diga, vá, o papai está vendo, a mamãe está vendo, ela ainda está ali. Ela tem medo de exercer a liberdade. Assim, a consciência, irmãos, de um cristão mais fraco é facilmente contaminada. Paulo diz isso no versículo 7. A consciência de um cristão fraco é facilmente contaminada, por isso devemos tomar cuidado. Mas Paulo diz também que essa consciência pode ser golpeada. No versículo 12, ele vai dizer, e deste modo, pecando no caso contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca. E ele diz, e é contra Cristo que pecais. Então, observe isso. Os irmãos da igreja precisam ter esse cuidado. De que há na igreja irmãos que facilmente podem ter a mente contaminada, a consciência contaminada. Por algo que para você é normal. Mas certos irmãos podem ter a consciência contaminada. Ou golpeada, ferida. E Paulo ainda diz no capítulo 13, no versículo 13, que facilmente o irmão fraco pode ser escandalizado. Ele ainda diz no versículo 13, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então isso deve ser tudo, irmãos, levado em consideração na congregação da fé. Por isso, meus irmãos, os mais fortes da igreja devem acolher voluntariamente os irmãos mais fracos e não fazer nada que possa prejudicá-lo. Talvez não faça mal algum para o cristão mais forte participar, no caso de Coríntios, de uma refeição idólatra no templo, mas pode ser prejudicial ao mais fraco. Certo irmão na igreja pode facilmente exercer sua liberdade em determinadas questões e que para ele é normal. E às vezes ele não leva em consideração a consciência do irmão mais fraco. É por isso que no verso 9 a 11 de 1 Coríntios, Paulo adverte que os cristãos imaturos pode decidir imitar o crente forte. Percebe como o cristão deve levar em consideração o crente que tem consciência fraca? Porque aquele cristão que está vendo o irmão mais forte com certa liberdade, ele pode dizer, e é assim. E aí ele vai. Só que ele tem uma consciência fraca e isso leva a tropeço. Paulo disse o seguinte aqui, vede, porém, versículo 9, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vê, a ti, que és dotado de conhecimento ou de saber, à mesa do templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolo? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Percebe como a vida cristã deve ser levada, com certa prudência.
O irmão fraco poderá tropeçar em querer imitar o irmão forte. É importante observar, irmãos, que os mais fortes, o que Paulo está nos ensinando aqui, é que os irmãos mais fortes devem ceder aos irmãos mais fracos em amor. Em amor. E por isso Paulo está dizendo, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. O ensino aqui é óbvio. Nós que somos cristãos, que já caminhamos há determinado tempo, devemos tomar cuidado com certas posturas e com certos comportamentos, em que muitas vezes achamos coisa boba, mas que isso poderá prejudicar um irmão que tenta imitar você. Então, assim somos chamados a ajudar o nosso irmão mais forte. O propósito aqui não é mimá-lo, trazendo mais uma vez o conceito do irmão hipersensível, aquele irmão que com tudo se ofende. Não é que você tem que mimar este irmão, não, mas o que você tem que fazer é edificá-lo. É diferente. Mimar um irmão porque ele é sensível, não é essa postura, mas é edificá-lo, é ajudá-lo a crescer. Porque se você não fizer isso, se você for mimá-lo, os dois se tornarão débeis, os dois se tornarão fracos. O papel, o conselho aqui é que devemos edificá-los. Por quê? Porque somos livres em Cristo. Mas devemos ter cuidado para que o nosso conhecimento espiritual, irmãos, não leve o irmão a ser escandalizado. Assim, Paulo nos ensina que o conhecimento deve ser moderado pelo amor, para que não tentamos os cristãos mais fracos a agirem contra a consciência. Então, meus irmãos, quando o conhecimento é controlado pelo amor, os irmãos mais fortes exercem um ministério junto aos irmãos mais fracos. E os mais fortes crescem e fortalecem. E assim a igreja só tem a ganhar. Quando nós aprendemos a termos essa postura de amor com um irmão mais fraco. Então, quando lemos a carta e lemos a explicação de Paulo, o que observamos aqui é que ele se dirige não aos fracos, mas aos fortes. Então, se você é um irmão que se considera forte, que tem uma boa consciência, amém por isso. Mas não se ensoberbeça. Procure exercitar sua liberdade cristã em amor. E procure edificar aqueles irmãos que ainda são fracos. Assim fazendo, ambos crescem, a igreja se desenvolve e o nome de Deus é glorificado. Assim, meus irmãos, vamos imitar e vamos praticar o que nos ensina o apóstolo Paulo. Finalizo com suas palavras. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Ficamos com esse conselho. Amém.